Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início a mais um estudo aqui com as crianças. Hoje a gente vai estar fazendo a leitura de mais uma parábola. Semana passada a gente leu uma e hoje a gente vai estar lendo a parábola do semeador, certo? Essa parábola ela está no Evangelho de Mateus, 13, e a gente vai ler do início aqui, tá bom? Então vamos lá. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que porque aquele tem que se dar e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de meu agrado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não virão, e ouvir o que vós ouvis, e não ouvirão. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e cumpre a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí que é o fim dessa parábola. Então, o Senhor, ele falou de um semeador que saiu a semear, e nesse meio tempo, as sementes elas caíram em terrenos distintos, né? Como a gente pôde ver. Primeiro, uma caiu no caminho, e aí vieram as aves dos céus e pegaram. Como o Senhor falou, essa é quando a palavra de Deus é falada e pessoas que não escutam, né, não recebem essa palavra de Deus, ela simplesmente rejeita, porque ela não tem o desejo, né, de entender as coisas do Senhor. E aí ele fala que as aves do céu pegaram essa semente e comeram, né? E então ele explica que isso aí é Satanás, quando ele usa de outras formas para poder não deixar que aquela palavra ela frutifique na pessoa, certo? E aí essas aves elas são as figuras desses agentes de Satanás, que podem ser várias coisas, né? A gente sabe que a gente tem um mundo em que tem várias coisas que nos entretêm
e que podem tirar a nossa atenção da palavra do Senhor. Então, para essas pessoas, é mais ou menos isso aqui que o Senhor falou, né? Essa é a semente que caiu no caminho. A outra semente, ela caiu em pedregais, onde não havia terra. Ela nasceu, porém não tinha terra, ela não criou raízes, então veio o sol e queimou-se, secou e ela não produziu fruto. Essa, o Senhor explica que são pessoas que ouviram a palavra, elas têm aquela alegria de ouvir, só que quando vem qualquer tipo de perseguição, algum tipo de problema, essa pessoa simplesmente se entristece e abandona a palavra. Ela não tem aquela, como é que eu posso dizer, não tem aquele desejo de continuar naquilo que ela ouviu. Ela simplesmente acaba se deixando levar pelos problemas, pelas coisas e não dá atenção à palavra de Deus. Depois o Senhor fala de sementes que caíram no meio de espinhos. Esses espinhos, né, cresceram e sufocaram. Aí o Senhor vai e explica que é quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela entendeu a palavra de Deus, só que ela acaba ficando distraída com as coisas do mundo, com problemas, com trabalho, com mais coisas para o futuro, planos, e ela acaba não deixando que a palavra de Deus ela frutifique nela. Ela fica preocupada com outras coisas. E aí depois, o Senhor fala de uma semente que caiu em boa terra, e essa semente deu fruto. Aí ela vai e dá fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Só que tem um detalhe, o Senhor fala uma outra coisa depois que ele fala dessa semente que deu bom fruto, né? Ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, queria chamar a atenção para justamente essa parte, porque o Senhor ele entrega as coisas em bom estado para nós. Ele entrega a sua palavra, ele explica, e qual que é a nossa responsabilidade quando a gente tem essa palavra? A gente tem que transformar essa palavra que o Senhor nos passou em bom fruto. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse fruto, se a gente não tiver a diligência correta, o exercício correto, pode dar um fruto pequeno, como o Senhor está falando. Ele entregou a semente, essa deu um bom fruto de 100. Se a pessoa ela não tiver aquele apreço pelas coisas do Senhor, ela não cuidar daquilo que o Senhor te entregou, aí ele passa a dar frutos menores. Então, por isso que o Senhor acaba falando ali, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se ele falasse assim, ó, aí, ó, fique atento, porque tudo isso que foi passado com amor, foi dado, perfeito. Agora você vai frutificar também na mesma estatura. E aí, Dal, o que você acha? Quer falar mais um pouquinho? Aí, muito bom aí. Deixa eu ver aqui com as crianças. Aqui uma parábola. Você sabe a diferença? Qual é a diferença da parábola para uma historinha? Alguém sabe dizer aí as diferenças que tem de uma parábola para a historinha? Eu tô com sono. Enzo sabe dizer? Enzo abriu aqui o microfone. Sabe dizer, Enzo? Abri aqui sem querer, Dal. Mas Ah, eu consigo dizer assim, uma parábola para uma historinha, né? é. Uma história, ela só tá contando a história de um certo ser e o que aconteceu. E uma parábola, ela tá contando a história de um ser ou de alguma coisa para ter uma moral atrás da história. Muito bem, Enzo. Legal, viu? Isso aí. E aí a gente tem mais coisa também nisso aí, viu? De diferença de parábola e história, como o Enzo falou. A parábola, por que o senhor fala aqui assim, que tem semente? Deixa eu ver aqui o que ele fala, ó. Deixa eu ver aqui. Eis que o semeador aí saiu para semear,
aí jogou a semente em um bocado de lugar, aí a semente foi caindo assim, né? Nos lugares. Aí uma caiu ao pé do caminho, assim na estrada, em um lugar assim, bem visível na estrada. Né? Sabe quando a gente pega assim um pouco de milho e joga assim na praça e aí vem os pombos e come? É mais ou menos dessa forma. E aí ele está dizendo que outra caiu assim em pedras, se escondeu atrás de pedras, né? As sementezinhas ali. E aí vai falando dessa forma. Então, isso aqui é uma parábola, porque a parábola, como o Enzo falou, ela conta uma história de algo que é para representar uma outra coisa, que aí é preciso desvendar o que está sendo falado aqui. É por isso que aqui embaixo, ó, o Senhor ele vai desvendar o que ele está falando. Ele vai explicar o que ele está falando. Olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que está. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ele aí vai dizendo o que é cada coisa. Ouvindo alguém a palavra do reino. A palavra do reino é o quê? A semente. É a sementezinha que aquele semeador, ó, saiu jogando. Então, lá em cima, ele conta primeiro uma historinha. E aqui embaixo ele diz, olha, a semente é a palavra do reino. É a palavra de Deus. Então, a parábola tem um bocado de figurinha. Um bocado de figuras assim. Mas uma história, preste bem atenção, uma história vai usar nome de pessoas. Tipo assim, se aqui tivesse dizendo o nome de alguma pessoa, então não seria uma parábola. Seria uma história. Porque agora tem o nome de uma pessoa aqui, tipo aqui. Ó. Vamos ver. Eis que o semeador saiu a semear. Se aqui tivesse assim, ó, eis que, deixa eu ver o nome de alguém aqui. Eis que João Miguel saiu a semear. Então aí não seria mais uma parábola. Já seria uma história, porque já está dizendo o nome de uma pessoa. Vocês estão conseguindo entender? Então uma história sempre tem o nome de uma pessoa no meio. E aí vai contando. Um dia a gente vai ver uma historinha bem interessante, que vocês vão gostar. Vocês já viram a história do rico e o Lázaro? O rico e o Lázaro. A gente vai, ó, um dia acontece essa história. Olha o nome aí, ó. Tem um rico, agora já tem o nome de uma pessoa, Lázaro. E aqui é uma parábola porque não tem nome de ninguém, mas tem um bocado de figurinha aqui, ó. Um semeador, tem também uma semente, ó. Aí vai dizendo assim, ó, a estrada, aqui o caminho, vai contando dessa forma. E aí é como o Eric falou, cada uma historinha, ou uma parábola dessa aqui, ó, que o senhor está contando aqui, ó, ele representa uma coisa. Aí é uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas não quis saber da palavra de Deus, aí Satanás veio e aí tirou a palavra dele, ele, ó, perdeu essa palavra. A outra aqui, a pessoa também ouviu a palavra, mas assim, deixa eu ver aqui embaixo como é que o senhor está falando, para não falar errado, viu? Aqui, nas pedras, aqui. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A pessoa ouviu a palavra de Deus e aí, poxa, que alegria, que bom, eu gostei dessa palavra, mas só que não foi uma coisa assim verdadeira, essa alegria dela. E aí dura só um pouquinho. Sabe quando a gente está alegre e daqui a pouco fica triste? Foi só um pouquinho. E aí tem a outra também, ó, que caiu no meio de espinhos. Caiu assim no meio de espinho, como o Eric falou. E essa pessoa ouve a palavra, mas ela está mais querendo saber das coisas do mundo. Quer ficar rica, ela quer curtir a praia, quer curtir o futebol, as coisas do mundo. E aí acaba também esquecendo. Ó, não adiantou ela ouvir a palavra de Deus.
Mas tem uma pessoa aqui que ouve, ó, o semeador semeando assim, boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e aí dá fruto. Eita, igual uma árvore. Então, esse daí que ouve a palavra de Deus e aí crê no coração mesmo, diz assim: o Senhor Jesus é o Salvador. Aí diz assim: eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Aí esse daí valeu a pena ouvir a palavra de Deus. Vou perguntar aqui a João Miguel. Deixa eu ver, João Miguel não. Deixa eu perguntar outra aqui. Vou perguntar a Emily Cecília. Ô, Emily Cecília, o Senhor Jesus é o Salvador de vocês? Sim. Aí, então, aí. Emily e Cecília ouviram que o Senhor Jesus é o Salvador delas, e aí elas, ó, creram, colocou no coração, e agora Emily e Cecília vai dar fruto, vai fazer coisas que são agradáveis para Deus, que Deus vai se alegrar. Mas os outros, ó, ouviu a palavra, mas se preocupou com outras coisas, ou rejeitou, não quis saber, e aí perdeu de ser salvo, tá vendo? Perdeu de ser salvo aí, de ter o seu Jesus como Salvador. Vou perguntar mais a um aqui. Ô, Heloísa, tá me ouvindo, Heloísa? Deixa eu ver se ela vai abrir o microfone. Se a Heloísa não conseguir abrir, eu vou passar para outro aqui. Não conseguiu abrir, não. Miqueias. Miqueias, tá me ouvindo, Miqueias? Oi, irmão Miquel acabou dormindo. Então vamos para outro. Dormiu hoje Joaquim. durante o dia e acabou dormindo aqui. Homem dorminhoco. Vamos lá. Joaquina, tá me ouvindo, Joaquina? Sim. Joaquina, vou falar para você. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Você crê nisso, Joaquina? Sim, creio. Então, Joaquina, você é essa pessoa aqui, ó, que quando falou da palavra de Deus aqui, ó, aí a pessoa ouviu e creu. Então a palavra de Deus caiu na boa terra que é Joaquina. Hein, Eric? Como é que tá aí, Eric? Eu Exato. misturei seu nome com o Elton agora, viu? Eu vi, mas é isso mesmo. Todo aquele que ouviu a palavra do Senhor e creu no Senhor é justamente essa semente aqui que o Senhor está falando aqui. Ele ouviu a palavra do Senhor, que é a semente, e aí ele vai dar o quê? Bom fruto, porque ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Agora eu tenho uma pergunta. Alguém sabe quem é o semeador dessa parábola? Essa foi difícil, não? Tem que ser bem difícil mesmo. Pessoal, a semente é a palavra. Quem vai ouvir a palavra somos nós, certo? Então, quem é o semeador? Quem é que está falando a palavra? A gente. Oh, Jesus, eu acho. E aí, quem mais arrisca? Ana Júlia falou que é o Senhor Jesus, o semeador. Tá certo, não? Eu também vou ser igual a Ana Júlia. O João Miguel também acha que é o Senhor Jesus, o semeador. E aí, Dal, tá certo? Vou perguntar, deixa eu ver aqui. Vou perguntar a Maria e Cauã. Essa dupla aí. Maria e Cauã. Quem é o semeador aí no Senhor Evangelho? Jesus. Quem? Fala aí de novo. Jesus.
Olha, vamos ver aqui mais gente. Emily Cecília. Quem é o semeador aí, Emily Cecília? Jesus Cristo, né? E Sazaki Reis Ribeiro. Ô, Sazaki, me diga aí, quem é esse semeador aí, Sazaki? Quero ver se Sazaki vai responder aqui também. Sazaki colocou aqui no chat aqui, ó, Jesus. Quem foi mais que falou aí? Foi Lara, foi? Clara, Seu Jesus. oh, que bonitinho. Então, o semeador aqui é o seu Jesus. Eric, eu vou deixar para você responder, Eric, viu? Pois é, o semeador aí é o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que foi levar essa boa palavra a todas essas pessoas. E no meio de todas essas pessoas, a palavra do Senhor Jesus, ela teve esses efeitos aqui. Para algumas pessoas, elas ficaram alegres, elas receberam, mas ficaram tão angustiadas, talvez ali com algum tipo de perseguição, alguma coisa, que não frutificaram com a palavra do Senhor. Outros não ligaram para a palavra do Senhor, e Satanás tirou ela deles. Outras pessoas, o Senhor levou a palavra, ela escutou, só que ficou tão preocupada com outras coisas, com coisas do mundo, que essa palavra também não frutificou. Mas teve pessoas ali que o Senhor levou essas boas palavras, e o que aconteceu? Essas pessoas creram no Senhor Jesus. Ele estava falando aí dele, que era o semeador. Quem falou que era o Senhor Jesus, acertou. Boa pergunta. Aí. O joinha para quem acertou aqui. Ó. Acertei. Todos aí, o joinha para todo mundo aí também. O seu Jesus, quando estava aqui no mundo, ele começou a falar da palavra de Deus. Ele foi o primeiro a pregar sobre o reino de Deus. E aí depois que ele pregou, o que foi que ele fez? Ele mandou quem também pregar depois? Quem lembra? Depois do seu Jesus, quem é que começou a pregar também? Depois do seu Jesus, quem começou a pregar a palavra de Deus foram os discípulos dele. O Senhor Jesus primeiro começou a falar da palavra de Deus, aí as pessoas foram ouvindo, aí ele tinha os discípulos dele, que eram aqueles que estavam junto com ele, que aprendia dele, ele ensinava essas pessoas, aí depois ele deixou para os seus discípulos também falar da palavra de Deus. Por quê? Porque ele ia morrer, ele tinha que morrer, e ressuscitar no terceiro dia, e depois subir aos céus, e para junto do nosso Deus e Pai. E quem ficou aqui na terra, ficou para pregar o evangelho. Olha, tá vendo? E quem começou foi o Senhor Jesus. E todo mundo aí acertou bem. Gostei, viu, Eric? Então, de parabéns. O Eric, gostei, viu, Eric? Da parábola aí, viu? Que legal, Bem viu? instrutiva, né? O Senhor ensinando bom. Muitas coisas. E alguém entendeu também qual é a diferença da parábola para uma história? Será que vocês entenderam também alguma coisa assim? Vou repetir aqui, viu? A parábola não tem nome de pessoas. Tipo assim, não tem o nome de... Tipo assim, Danilo Barbudão, não tem o nome de Daiane. Naquele tempo ali, não tem assim o nome de Pedro, de Paulo, de João. São nome de pessoas. Uma parábola não tem isso. Quando tiver o nome de uma pessoa, é porque
é uma história que está sendo contada. Mas quando não tiver o nome de ninguém, aí só vier assim as figurinhas, tipo um semeador. A gente tem que saber quem é o semeador. Aí todo mundo acertou. Ah, é o Senhor Jesus. Tá vendo? O que é a semente? A semente é a palavra do reino. Tá vendo? Quem são as aves que comem a semente ali? Aí o Senhor mesmo diz, as aves são aqueles anjos maus de Satanás. É o diabo que vem e tira do coração da pessoa a palavra. Vendo? Então, quando for uma história, vai ter o nome de alguém. Quando for uma parábola, a palavra vai dizer assim: isso aqui é uma parábola. Ó, como está dizendo aqui em cima, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, a gente já vai saber que é uma parábola. E também, quando não tem nome de ninguém aqui, é nome de pessoas. Ó, tem aqui espinhos, tem boa terra, tem fruto, mas não tem nome de ninguém. Mas quando for uma história, tem nome de pessoas. Pronto. Ô, Eric, já são 9 horas, Eric. Tá na hora de quê, Dal? Tá... E quem foi que falou primeiro? Quem foi que falou tão rápido assim? Hora de quê? Antes de dormir, a gente tem que orar e escovar os dentes. É verdade. Muito bem. Isso. Quem foi que foi? Quem são esses defresh aí também, igual a João Miguel, que falou tão rápido assim? Vou perguntar de novo aí, Eric. Pergunta de novo, Eric. São 9 horas e 1 minuto, Eric. Tá na hora de quê? Mimi. Mimi significa o quê? Quem foi que falou aí? Dormir. Dormir. Mimi significa dormir. A gente aproveita só o finalzinho. Mimi. Dormir. Pronto. E antes de dormir, o que é que a gente faz? Orar, escovar os dentes. Isso. Toma um banho para ficar cheirosinho. Escova os dentes. E aí vai para a cama. E antes de fechar os olhos para Mimi, a gente ora. E ora como? Nosso Deus e Pai. Isso. E como é que termina a oração? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente ora em nome do Pai, assim, ora ao Pai, e quando vai terminar, a gente termina assim: Pai, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor, ou do meu Senhor Jesus Cristo. A gente fala nosso quando tem um monte de gente, e quando a gente está sozinho, a gente fala do meu Senhor Jesus Cristo. Tá certo? É como o Eric vai orar aqui agora para a gente encerrar. Ou melhor, ó Danilo, como é que tá você, Danilo, para você agradecer para a gente encerrar, Danilo? Vamos agradecer. Tira a gravação, Dal.